nome está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração Nossa missão é celebrar a Deus com excelência.
nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. A todos, uma ótima tarde. Você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Fique de pé, por gentileza. Vamos dar início a mais um culto, dando continuidade à nossa série de mensagem, mais um. E hoje a gente vai falar sobre curando o ferido. Então, o Senhor, Ele tem muito a nos ensinar durante essa série. A gente tem ouvido o quanto não é sobre nós, mas é sobre outras pessoas. Então, vamos adorar o Senhor com toda a alegria, com toda a ousadia. E eu te convido a bater palmas, se alegrar. O Senhor já está aqui e vamos continuar adorando o nome dEle. Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és o Cristo.
Aleluia. Vamos continuar adorando a Deus. Cristo Jesus é quem comanda a igreja dele. Talvez você se sinta meio abatido, meio triste, mas saiba que Cristo Jesus, ele continua tendo controle de todas as coisas. Nós podemos até ser pressionados, mas jamais nós podemos ficar desanimados. Nós podemos ficar perplexos. Passa a letra, por favor, Cássia, que eu não lembro. A segunda. Perplexos, mas jamais desesperados. Nós estamos de pé, pois Cristo Jesus é quem comanda a sua igreja. Aleluia, Senhor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Aleluia, Deus! Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia, Senhor! Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que te move, meu irmão? O que nos move é o que nós cremos.
ao Senhor. Eu vou ler um versículo para vocês agora, que fica lá em Provérbios 20, 24. É o Senhor quem dirige nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Eu tô trazendo esse versículo nessa tarde, porque muitas vezes, refletindo sobre esse versículo, a gente começa a tentar entender coisas que não cabe a gente. Às vezes a gente começa a querer achar respostas que o Senhor não quer nos dar no momento. E às vezes a gente perde a nossa vida tentando decifrar algumas coisas, resolver alguns problemas que não é época da gente resolver. E nesse momento, o Senhor nos pede para voltar ao lugar que a gente jamais deveria ter saído, que é o lugar de dependência dEle. É o lugar onde você depende, onde você tem prazer na presença do Senhor. Porque quando a gente começa a se ocupar com tantas coisas que não cabem a gente não consegue mais ver beleza em nada. A gente entra aqui, a gente escuta os louvores, a gente escuta a palavra, e o nosso coração ele sai da mesma forma. Porque a gente está tão ocupado em tentar resolver tantos problemas, está tão ocupado em pensar na conta, em pensar nos problemas da nossa família. Então nessa tarde eu te convido a voltar a ter prazer na presença do Senhor. A gente muitas vezes esquece que é onde Ele quer que a gente esteja, e a gente nunca sabe tudo sobre Deus. E nessa tarde Ele quer te ensinar algo novo. Ele quer te ensinar a voltar a ser dependente dEle, a voltar a ter prazer na presença dEle. Não é somente levantar as mãos e repetir um louvor que está sendo projetado, mas é realmente sentir o que você está cantando. É você cantar com o seu coração totalmente em adoração. Então vamos adorar o Senhor entendendo o que você está cantando, entendendo o que você está declarando para Ele. É isso que Ele deseja de nós. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz e tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh.
coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti, Jesus. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Faz em mim, Senhor, faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração a ti, Jesus. Eu abro o meu coração a ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque. Toque em mim, Senhor. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque. Deixa-me ouvir tua voz. Abre os
meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ti, Jesus. Louvado seja o Senhor. Por gentileza, meus irmãos, tomem lugar de vocês, por favor, por gentileza. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Vocês também de casa. É uma satisfação contar com a audiência de vocês que nos assistem pela internet. Dando sequência à série de mensagens mais um, faremos uma reflexão no tema Curando o Ferido. E leremos a seguinte referência bíblica: Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 32 até o 35. A palavra de Deus diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que estava na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante, ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. As doenças subtraem a qualidade da vida, gerando inclusive uma sensação de fragilidade e impotência. As doenças subtraem a qualidade da vida, gerando a sensação de fragilidade e impotência. Em condições normais, ninguém gosta de adoecer. Todos querem viver com plenitude de saúde. Apesar desse desejo de saúde plena, é muito comum todos nós sermos afetados por algum tipo de enfermidade. Seja um vírus, uma bactéria, ou outros causadores de doenças acabam nos atingindo em algum momento da vida. E algumas dessas doenças poderíamos classificá-las como doenças tratáveis, que mesmo sendo passíveis de cura, não deixam
de nos incomodar. Mas também existem doenças intratáveis, doenças incuráveis. E dependendo do caso, o problema vai além das dores do corpo, atingindo o emocional, tornando a situação ainda mais crítica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior parte das pessoas do mundo sofre com algum tipo de patologia psicológica ou psiquiátrica. O seu corpo pode não acusar qualquer tipo de enfermidade, mas é provável que você esteja na estatística, dentre aqueles que possuem algum tipo de enfermidade emocional. Seja qual for o problema de saúde que possamos enfrentar, nenhum de nós deseja permanecer enfermo a vida inteira. Há um desejo natural de sermos curados. E o livro de Atos, capítulo 9, na referência que eu li com vocês, nos apresenta uma verdade óbvia, mas se não tomarmos cuidado, poderá ser esquecida. O ensinamento principal da passagem bíblica que eu li com vocês, nos ensina que Jesus Cristo tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Mas não é somente isso que aprendemos em Atos capítulo 9. Também aprendemos nessa mesma passagem bíblica, que tão importante quanto ser curado, é compartilhar a cura com as pessoas que convivem com a gente. Eis a razão do tema central da nossa mensagem, curando o ferido. Porque a compreensão de que Jesus tem todo o poder para curar, vai muito além de uma bênção que podemos obter. A compreensão dessa verdade nos instiga a compartilhá-la com quem precisa. E em primeiro lugar, a gente pode afirmar: todos precisam saber que Jesus cura. Todos precisam saber que Jesus cura. O texto bíblico diz que um paralítico por nome Enéas estava acamado há 8 anos. A situação de Enéas era crítica há quase uma década. É importante você enxergar essa história não com os óculos do nosso tempo. Porque nos nossos dias, apesar da paralisia ser um obstáculo difícil de ser superado, o contexto não era tão difícil, tão complicado, como na época em que Enéas contraiu essa enfermidade. Porque no tempo de Enéas, não havia políticas públicas que favorecessem os portadores de necessidades especiais. Não existiam leis de acessibilidade. As rampas não eram obrigatórias. Não havia lei que regulamentasse, por exemplo, uma fila preferencial ou uma vaga específica. Não havia tratamentos terapêuticos. Não havia sequer uma aposentadoria por invalidez. Era muito comum paralíticos se tornarem mendigos e viviam dependendo dos favores e da misericórdia dos outros. Além de todos esses problemas que eu acabei de citar,
também era corriqueiro naquele tempo o preconceito em relação aos paralíticos. Alguns religiosos erroneamente atribuíam toda e qualquer enfermidade a um castigo divino. É claro que lendo as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Deus pode imputar uma enfermidade a alguém. 1 aos Coríntios, Paulo nos ensina que, por vezes, Deus faz o corpo padecer para que o espírito seja salvo. Existem enfermidades que são imputadas por Deus para despertar o doente, mas essa não é a regra. Quem somos nós para acusar um doente de ter cometido algum pecado? As doenças fazem parte da vida. São as anomalias comuns, inerentes a todos os seres humanos. Mas no tempo de Enéas, as pessoas que o viam falariam sem nenhum pudor que ele era um pecador, que ele era um pária, merecedor daquele sofrimento. Enéas sofria com a falta de empatia das pessoas. Ninguém se solidarizava com sua situação. Segundo a Bíblia Sagrada, a história desse homem muda quando Pedro chega na sua cidade. Pedro faz uma visita missionária na cidade chamada Lida. E de alguma maneira Pedro é encaminhado à casa do paralítico. E a primeira coisa que Pedro faz é chamar Enéas pelo nome. Chamar alguém pelo nome na Bíblia demonstra a valorização daquele que está sendo denominado. Pedro não considerava Enéas um pecador, mas um ser humano que necessitava de misericórdia. Ao ouvir o apóstolo lhe chamar pelo nome, certamente Enéas se sentiu valorizado. Porque o problema que o paralítico enfrentava, possivelmente lhe causava uma baixa autoestima. Isso é coisa de seres humanos que passam por adversidades. Permitirem que o seu emocional se abata e passarem a se considerar menor do que realmente são. Fala sério, tente se identificar com Enéas. Em algum momento você já se sentiu pequeno demais? Eu não estou falando no sentido de humildade, porque diante de Deus nós somos pó. Eu estou falando no sentido de se desvalorizar. Em algum momento você chorou com a porta do seu quarto fechada, presumindo que ninguém lhe ama, presumindo que você não serve para nada. Talvez este homem se sentisse desse modo, até que alguém o valorizou, olhou nos seus olhos e o chamou. O apóstolo Pedro faz questão de dar atenção a Enéas, porque como homem de Deus, ele tinha a preocupação de curar os feridos. Pedro era um homem muito abençoado, a graça de Deus o alcançava, recebeu inúmeros favores do Senhor durante toda a sua vida. Mas Pedro entendia que o reino de Deus não se resumia às suas necessidades e demandas. Tenho falado reiteradamente nessa série, neste mês, que o reino de Deus não é sobre nós. O egoísmo é rechaçado no conjunto de valores que pertencem àqueles que servem ao Senhor. Pedro compreende isso. E ele vai a Lida para abençoar um homem chamado Enéas. Ele não apenas o valoriza, mas ele profere uma verdade muito especial. Ele diz:
Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você, Enéas. Essa frase não é um clichê. Essa frase é uma verdade teológica. Ouça-me. Pedro está dizendo que a autoridade de cura não pertence aos homens. Pedro não está dizendo que a qualquer momento pode curar alguém. Pedro faz questão de dizer que o controle da cura está nas mãos do Senhor. Antes de curar Enéas, Pedro professa essa verdade. Antes de buscarmos a cura, precisamos entendê-la. Antes de falar da cura para alguém, precisamos entender o que essa palavra nos ensina. Porque quando Pedro diz que Jesus Cristo tem poder para curar, ele está dizendo que em algum momento Jesus pode não curar. Em João capítulo 11, Jesus recebe uma mensagem a respeito de um amigo chamado Lázaro, que estava muito doente. E a resposta de Jesus é profunda. O Senhor diz: a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Se você ler o restante da história, Lázaro morre, porém é ressuscitado ao 4º dia. História linda. Mas o que eu aprendo com as palavras do Salvador? Que existem doenças que são para a morte. O fato da Bíblia dizer que Jesus cura, não quer dizer que todas as enfermidades serão vencidas. Deus pode em algum momento permitir que fiquemos doentes por uma questão pedagógica, para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer. Mas muita gente não está preparada para essa conversa. E por não estar preparada, se frustra com Deus. Porque acredita que Deus tem a obrigação de curar. Como Deus tem todo o poder, então por que Ele não me cura? Ouça-me, meu irmão, você que está em casa. A Bíblia diz que Deus está assentado no alto e sublime trono. Ele é Senhor. Ele não tem obrigação de prestar esclarecimentos a réis mortais como nós. Deus não se preocupa em se explicar. Quantas vezes a gente quer se explicar? Ou quer explicar a Deus? Tem uma canção muito bonita, cuja frase principal dela é a seguinte: ninguém explica a Deus. E Deus também não fica preocupado em explicar tudo. Deus nem sempre vai explicar porque que uma mãe perdeu o seu filho. Deus nem sempre vai explicar porque você continua doente apesar da sua fé. Deus tem os seus propósitos soberanos. Precisamos entender. Pedro está dizendo para Enéas: Jesus Cristo tem o poder de curar. Ele tem toda a autoridade. Mas cabe a Ele determinar se haverá cura ou não. O texto diz que Enéas foi curado, mas onde está Enéas hoje? Morreu. Por enquanto, nenhum de nós é mortal. Podemos até ser alcançado pelo milagre divino, nos livrando de algum tipo de enfermidade. Mas em outro momento nós vamos morrer. É o curso natural da vida. É preciso abraçar essa verdade. A cura pertence ao Senhor. Ele vai determinar se acontecerá ou não. Mas para a felicidade de Enéas, na sua casa, com a visita de Pedro, Deus quis curá-lo. Deus quis curar Enéas. Pedro complementa a frase dizendo: tome a sua maca, arrume a sua cama, levante-se. Pedro não falaria isso irresponsavelmente. Para Pedro dizer essas palavras, Deus já tinha dito no ouvido dele que a cura aconteceria. Para alguém dizer essas palavras, é preciso ter muita convicção. E quando Deus fala, meus irmãos, acontece.
O fato de alguém dizer que o Senhor está falando, não necessariamente é verídico. Para ser Deus falando, tem que acontecer. Tem muita gente que fala em nome de Deus. Tem muita gente. E a rede social, que é uma bênção, mas explodiu também no universo religioso. O que aparece de profeta no Facebook, no Instagram e no YouTube. Qualquer canal, você vai ver alguém profetizando. Eu já ouvi até propaganda do tipo, quando chegar a 1000 likes, o Senhor vai dar uma palavra. 2000 likes vai aparecer uma cura. Meu irmão, minha irmã, Pedro declarou em alto e bom som: a cura pertence ao Senhor Jesus. E quando Jesus quer curar, vai acontecer. Enéas se levantou e começou a andar. Pedro falou essas palavras com convicção, porque ele caminhou com o Salvador aqui na terra durante 3 anos e 6 meses. Eu e vocês sabemos que Jesus cura por causa daquilo que está escrito na Bíblia. Pedro não leu, Pedro viu. Pedro viu cego restaurando a visão. Pedro viu uma mulher hemorrágica, enferma há 12 anos, sendo totalmente curada. Pedro viu inclusive um paralítico, que há 38 anos não andava, sendo levantado. Pedro tinha certeza que toda a autoridade da cura vem do Senhor Jesus. E a intenção de Pedro, ao proferir essas palavras para Enéas, foi para alimentar no coração daquele homem uma esperança. Você entende a importância de conhecer a vontade de Deus e comunicá-la? Tem muita gente sem esperança. Não sei se Deus vai te usar para curar alguém. Ele pode. A cura pertence a Ele, Ele pode. Eu já orei por pessoas que foram curadas imediatamente. Mas já orei por pessoas que na outra semana morreram. Não cabe a gente determinar se vai ser curado ou não. Mas uma coisa todos nós podemos fazer: alimentar no coração de quem sofre a verdadeira esperança. Foi isso que Pedro fez com Enéas. Um homem desesperançado escutou Pedro compartilhando a sua fé. Quantas pessoas já ouviram de você a respeito da sua fé em Jesus? Você sabia que isso pode ajudar muita gente que se sente no fundo do poço? E se pode levantar o caído? Às vezes uma palavra simples pode alterar o ânimo de alguém que está pensando em tirar a própria vida, que já desistiu da caminhada. Pedro entendeu esse negócio. E quando Pedro conversa com Enéas, o seu objetivo é promover alívio no coração daquele homem que tanto sofria. Por isso que eu e vocês, todos aqueles que me escutam, precisamos experimentar essa verdade que Jesus cura, mesmo que não sejamos curados. Precisamos crer e compartilhar. Quando nos depararmos com alguém doente, temos que dizer o que falou Pedro: olha, Jesus cura. Ele pode te curar. Mas se não curar, você precisa saber, Jesus está no controle. Ele vai cuidar de você. Ele tem essa autoridade. Lendo essa porção das Escrituras, a gente descobre uma outra verdade espiritual. É a seguinte: todos precisam saber que Jesus salva. Esses tópicos citados pelo pastor não são aleatórios, viu? São verdades implícitas do texto. Primeiro, que dissemos que todos precisam saber que Jesus cura, extraímos a partir da palavra do apóstolo para o homem acamado. E este segundo tópico, eu vou explicar por que a gente chegou a essa sentença. A gente construiu essa frase. Porque quando Enéas foi curado, as notícias do que tinha acontecido com ele se espalharam nas ruas de Lida. E além de se espalharem naquele município, um município vizinho chamado Sarona também ouviu falar do assunto.
Fique imaginando comigo. Que tipo de comentários era reproduzido ali nas ruas da cidade. O paralítico voltou a andar. Jesus está vivo e cura doentes. Meus irmãos, estamos falando de uma época que não tinha rede social. Hoje, qualquer coisa que acontece na casa do Claudemir, o mundo inteiro pode saber. Basta ele ter um canal no YouTube. Ele pode a qualquer momento viralizar. Mas nessa época não. A notícia foi tão impactante que as pessoas, de maneira entusiasmadas, passaram a compartilhá-la. Isso se tornou um efeito cascata sobre a vida de muita gente. De modo que os moradores, tanto de Lida como de Sarona, foram à casa de Enéas para se certificarem que não se tratava de uma fake news. Em nenhuma época, os seres humanos gostam de ser enganados. Fala sério, quem de nós nunca caiu numa fake news? Quantos de nós já compartilhamos uma notícia falsa? Eu me lembro que na época da pandemia, onde se tinha um medo muito grande dos assaltos, estava num grupo de pastores, e chegou uma notícia para mim, eu tinha certeza que tinha conferido, de que as igrejas estavam sendo invadidas na Baixada Santista. E eu repliquei para os pastores tomarem cuidado. Aí disseram, pastor, você caiu numa fake news. Essa foto aí é de tantos anos atrás. Meu Deus. Os irmãos de Lida e de Sarona foram lá. Será que é verdade mesmo? A Bíblia diz que ao chegarem na casa de Enéas, viram o homem andando. Você já ouviu a frase? Contra fatos não há argumento. Não tinha mais o que explicar. O que falaram é uma verdade verdadeira. Não é uma fake news. Aquele Jesus que morreu em Jerusalém continua vivo e curando pessoas. Foi a compreensão que os moradores de Lida e Sarona tiveram. E o texto diz que eles se renderam ao Salvador. O texto diz claramente, se converteram. Olha que coisa fantástica. Eles foram ver o que tinha acontecido. E de repente, eles entendem que precisavam se converter ao Senhor. O texto completo diz assim, todos se converteram ao Senhor. Você já pensou? Uma notícia espiritual impactante, fazendo todos os moradores de Taubaté se converterem. Todos os moradores, independentemente da ideologia política. Os de direita e de esquerda se convertendo. Já pensou que bênção? Todo mundo se convertendo ao Senhor. Isso não é comum. Foi algo extraordinário. Moradores de uma cidade inteira, de 2 cidades inteiras, se renderam a Deus. O que eu acho incrível é que nessa passagem bíblica, apenas uma cura é mencionada. Será possível que no meio de tanta gente das 2 cidades, não houvessem mais doentes? Possivelmente haveria mais doentes, sim. Mas Deus quis curar somente Enéas. E as pessoas não foram à casa do homem, preocupadas em ser curadas. Está aí a resposta de milhões. Porque Deus cura? Porque Deus cura algumas pessoas e não todas. O próprio texto sugere que a cura divina tem um propósito de salvação. A cura de Enéas foi missionária. Se aquele homem não fosse curado, as pessoas não ouviriam falar da palavra de Deus. Se não for para converter pessoas, Deus não vai autorizar milagre. Deus não autoriza milagres por uma questão de espetacularização. Não. Nós é que gostamos de exibir o que fazemos. Deus não é exibido. Deus é muito resolvido. Deus não tem baixa autoestima. Quando você duvida de Deus, você acha que Deus está preocupado. O que eu vou fazer para provar que eu existo? Você acha mesmo?
Deus tem mais o que fazer. Ele é Senhor. Como diz alguém, Deus é Deus, o resto é Baal. Ele não se preocupa em dar explicação, em prestar esclarecimento. Mas se Ele autorizar a cura, é por um propósito maior. Porque mais importante do que a cura física é a salvação espiritual. Irmãos, eu preciso deixar muito bem claro, nos poucos minutos que me restam nessa mensagem, o que é salvação. Porque, embora o segmento evangélico tenha crescido nos dias atuais, também tem aumentado o número de analfabetos bíblicos, de pessoas que sequer entendem do que se trata a salvação. Porque segundo a Bíblia, a maior bênção de um homem não é aquilo que ele pode obter nessa terra, mas é a vida eterna que Cristo Jesus pode lhe dar. Porque todos nós nascemos sob o pecado, e só existe uma maneira de sermos salvos: se conhecermos e crermos no Senhor Jesus. Atos 4,12 diz que debaixo do céu nenhum outro nome há que possa salvar os homens, nenhum outro. Religião nenhuma salva. A salvação vem por meio de Jesus. Sua religião pode ser caridosa. Sua religião pode ajudar os carentes. Mas se não houver a crença em Jesus, se Jesus não for o guia, não for o Senhor, não haverá salvação. Os habitantes de Lida e Sarona entenderam esse negócio e se converteram. Quiseram a salvação, porque compreenderam que esta é a maior intenção divina. Eu não sei qual é o teu estado de saúde físico. Se você está enfrentando algum problema de natureza física ou emocional, creia, Jesus pode lhe curar. Mas entenda, Jesus pode fazer você permanecer com a enfermidade. Ele tem os seus planos. Ele tem. Você pode orar a vida inteira, e em algum momento Ele pode curar, ou você pode morrer com essa doença crônica. Mas tem uma coisa que você não precisa carregar para a vida inteira. É a enfermidade espiritual. Você pode ser curado, você pode ter a sua salvação garantida. E para isso você tem que se converter a Jesus. E a conversão a Jesus, ouça-me, não é apenas dizer que crê em Jesus, é fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Não existe vida com Jesus divorciada da igreja. Eu preciso repetir isso reiteradamente. Os habitantes de Lida e Sarona passaram a crer no Senhor e fazer parte da congregação. Você entende o quanto é importante estar aqui? O quanto é importante fazer parte desse movimento? Porque aqui representa a nossa fé. Nós estamos aqui cantando, orando, porque a gente se rendeu ao Senhor. A gente não está aqui apenas porque admira o culto. A gente não está aqui apenas pelo ar-condicionado, ou porque gosta das pessoas aqui. Isso seria muito raso, superficial. A razão maior de estarmos aqui é porque a Bíblia diz que por meio de Jesus nós somos salvos. Jesus é muito poderoso. Ele pode curar todo tipo de ferida, seja ela física ou emocional. Essa notícia é um alento para quem está sofrendo. Nós precisamos nos apoiar nela quando estivermos abatidos. Porém, muito mais importante do que nos apoiar na certeza que Jesus tem poder para curar, é acreditar que Ele tem poder para salvar. E tão importante quanto é compartilhar essa notícia. Quantas pessoas do seu convívio já ficaram sabendo o que Jesus fez com você? Quantas pessoas você já convidou para sentir o que você sente aqui na igreja? Você percebe que para você chegar aqui, alguém te ajudou, alguém fez os seus olhos se abrir. Você se lembra qual foi a primeira vez que você veio aqui para a igreja ou que assistiu a gente na internet? Quem foi que compartilhou o convite? O que lhe inspirou para estar aqui? Deus também quer que você seja uma inspiração para outras pessoas, porque tem muita gente doente que precisa ser curada, e você pode ser o instrumento de Deus para curar pessoas, acredite. Vamos ficar em pé, por gentileza, para a gente conversar com Deus em oração.
O apóstolo Pedro foi um divisor de águas na vida de Enéas. Um homem que talvez não tivesse mais esperança. Foram 8 datas de aniversários, amargando a paralisia. Foram 8 anos novos, festas de ano novo. Seus amigos comemorando o ano que estava chegando. E Enéas continuava abatido, sem perspectiva de melhora. Mas Deus tinha um plano para resolver o problema de Enéas. E o plano passava pela atitude de Pedro. Você já parou para pensar que tem gente ao teu redor que já faz anos que vem sofrendo, e a história delas pode mudar através de você? Que você pode ser o canal de Deus para mudar essas pessoas. E não precisa ser um pastor, não precisa ser alguém que domina a oratória, que conheça todos os versículos bíblicos. Não, não, não. Quando você compartilha aquilo que você experimenta de Deus com alguém, Deus pode usar a simplicidade das tuas palavras para mudar a sorte de quem sofre. Tem muita gente sofrendo. Deus quer te usar para curar esse tipo de pessoa. Deus quer te usar. Nós vamos conversar com Deus. Vamos dizer para Deus quais são nossos limites, quais são nossos problemas, quais são nossas fragilidades. Sim, vamos pedir a Deus para ter misericórdia, e se parecer bem aos olhos dEle, que Ele nos cure. Mas vamos falar para Deus que estamos à disposição para compartilhar aquilo que sabemos a respeito da sua palavra. Vamos dizer para Deus que nos use, que abra nossos olhos, para poder convidar alguém para estar num culto como esse, ou para assistir a live. Você que está em casa, já pensou? Já pensou em convidar alguém para assistir uma live como essa, assistir esse culto? Ser abençoado, saber que alguém foi curado por causa do seu movimento. Os nossos movimentos são terapêuticos, curam pessoas. E vamos conversar com Deus. Fique à vontade para falar para Deus a respeito das suas preocupações. São legítimas. Não há nenhum problema você dizer para Deus que está aqui. Porém o seu coração está sobrecarregado por conta de algum sofrimento vivido na semana. Você pode falar para Deus. Mas não seja consumido pelo egoísmo, presumindo que tua oração é apenas para abençoar você. Esse é o momento de dizer para Deus que você quer ser usado por Ele, para abençoar um colega de trabalho, para abençoar um amigo do futebol, para abençoar um cliente, para abençoar o chefe, para abençoar o vizinho, para abençoar o filho, o pai, o irmão, abençoar o sobrinho. Que Deus te use, meu irmão, que Deus me use, que sejamos os instrumentos do Senhor, tal como Pedro foi na vida de Enéas, e milagres poderão acontecer. A Bíblia diz que os sinais milagrosos acompanham aqueles que creem e cumprem a missão. Coisas sobrenaturais poderão acontecer. Querido Deus, a história de Enéas e de Pedro tem tudo a ver com a gente. Por vezes nos sentimos acamados, tal como aquele paralítico. Olhamos ao nosso redor e não encontramos ninguém que possa se solidarizar com o nosso sofrimento. Às vezes choramos e não há quem se compadeça de nós. Não somos compreendidos. Nos sentimos sobrecarregados, discriminados. Mas o Senhor sempre põe alguém para mudar a nossa história. Ajuda a gente, meu Deus, a abrir os ouvidos para aqueles a quem o Senhor enviar, com palavras de cura, de libertação, de transformação.
Que sejamos sensíveis à tua voz, através do sorriso, abraço, toque, aconselhamento e oração de alguém. Meu Deus, não queremos ser egoístas, pensando somente naquilo que o Senhor fará por nós. Queremos também, meu Deus, abrir espaço na nossa história, para sermos o Pedro da história de outros Enéas. Tem muita gente arrebentada, que o Senhor colocará em nosso caminho, e uma palavra proferida pela nossa boca fará toda a diferença. As levantará, as curará. Meu Deus, colocamos nossa vida à disposição do Senhor. Colocamos, ó Deus, nossas enfermidades à disposição do Senhor. Se o Senhor quiser que as nossas enfermidades manifestem a tua glória, não nos cure, Senhor, mas nos dê força para superá-la e usar as nossas dores para manifestar o teu amor. Mas se as nossas enfermidades são os motivos pelos quais o Senhor deseja realizar milagres, para revelar sua glória a outras pessoas, eis-nos aqui, Senhor, nos cure segundo a tua misericórdia, a tua benevolência, e que a nossa cura não gere vaidade, mas gere salvação de almas. Meu Deus, tem muita gente perdida, tem muita gente que até é alcançada pelo teu favor, mas não entende a importância de ser salva. Oh Deus maravilhoso, que a experiência da salvação chegue até nós e nós possamos reproduzi-las, em nome de Jesus. Porque o teu desejo, Senhor, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e todos os homens sejam salvos, assim como os moradores de Lida e Sarona alcançaram a salvação e se converteram. Nos usa, Senhor, para nós testemunharmos a conversão de muita gente. Tem mais pessoas que o Senhor quer trazer aqui para essa igreja. Tem mais pessoas que o Senhor quer levar para um pequeno grupo. Tem mais pessoas que o Senhor quer que caminhem conosco. Então nos usa, meu Deus, em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, ó Deus, nós contamos com o poder do teu Espírito Santo sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, usa-nos, Senhor, em tuas mãos. Louvado seja teu nome, meu Deus. Glória a Jesus, aleluias, aleluias. Quantas vezes me escondi e fingi não te ouvir, por medo, por não me achar capaz, mas sua voz a me chamar me encoraja a caminhar e insiste pra eu acreditar. Não vou mais fugir, nem resistir. Você pode agir aqui dentro de mim. Não vou mais fugir, nem resistir. Você pode agir. Eis-me aqui, estou pronto pra servir. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui, teu chamado eu vou ouvir. Eis-me aqui,
mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva. Eis-me aqui, estou pronto para servir. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui, teu chamado eu vou ouvir. Eis-me aqui, oh, eis-me aqui, estou pronto para servir. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui, teu chamado eu vou ouvir. Eis-me aqui. Aleluia. Que nós estejamos e sejamos disponíveis para ouvir a voz do nosso Deus, para ouvir e sentir a voz de Cristo Jesus falando em nossos corações. Que nós possamos criar coragem, ousadia para testemunhar, para falar deste amor transformador de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas aí fora que precisam, que necessitam conhecer este nome que cura, este nome que salva, este nome que transforma as vidas, transforma famílias, restaura casamentos. Cristo Jesus continua realizando milagres. Ele continua tendo controle das nossas vidas nas mãos dele. Para isso você precisa falar: eis-me aqui, Senhor Jesus, cumpra a tua vontade em mim. Chega de ter medo, meu irmão. Chega de ter vergonha. Não seja mais o mesmo. Chega de viver na mesmice. É hora de nós queremos um pouco mais de Cristo Jesus. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, ao qual vocês ainda não sabeis. Tem muitas coisas grandiosas que Cristo Jesus quer revelar para cada um de nós. Vamos declarar mais uma vez: eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que Cristo Jesus faça a vontade dele em nossas vidas. Declare do fundo da sua alma: eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva hoje em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. Que a tua palavra seja viva. Eis-me aqui, estou pronto para servir. Eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Eis-me aqui, teu chamado eu vou ouvir.
Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus que transforma, que restaura, que vivifica as nossas almas e nos dá renovo, Senhor. Aleluia, aleluia. É maravilhoso servirmos a este Deus poderoso, conhecermos Cristo Jesus e termos a oportunidade de congregar, de sentir a presença dEle neste ambiente, de transmitir a palavra de Deus. Mas tem lugares que nós não conseguimos ir, e muitas vezes, através das nossas contribuições financeiras, a palavra de Deus chega em lugares aos quais nós não conseguimos chegar. Neste momento eu vou estar orando pela sua vida financeira. Talvez seja isso que tem tirado o seu sono. Mas saiba que Cristo Jesus, Ele quer cuidar de todos os aspectos das nossas vidas. E é através da nossa adoração de dízimos e ofertas que Cristo Jesus propaga, leva a palavra dEle a lugares mais distantes, aos quais nós não conseguimos chegar. Feche os seus olhos. Vamos estar orando e falando com Cristo mais uma vez. Pai Santo, nós já declaramos que estamos aqui para fazer o teu querer e a tua vontade, Senhor. E neste momento eu quero orar por um aspecto específico. Eu oro pela vida financeira da tua congregação. Quem sabe é isso que tem tirado o sono de muitos que aqui se encontram, de muitos que me escutam pelas redes sociais. Quem sabe é este aspecto em específico que tem gerado desespero, angústia. Senhor, que nós possamos confiar em Ti. Que o Senhor é um Deus que abre portas de emprego. O Senhor é um Deus que não desampara os Teus filhos. Ó Pai, que nós possamos ser fiéis a Ti, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. E abençoa de forma grandiosa, Senhor, a Tua congregação. Aqueles que Te amam, que jamais deixam de ofertar, que jamais deixam de dizimar, pois amam a Tua causa, amam a Tua obra, Senhor. Amam a Tua missão ao qual o Senhor dedicou a nós. Ó Pai, abençoa de forma grandiosa e ajuda os lares, ajude as famílias, Senhor. É o que eu te peço, o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, que nós possamos ver a Tua mão poderosa agindo sobre as nossas vidas financeiras, e que as nossas vidas financeiras possam ser motivo de adoração ao Teu santo nome. É o que te pedimos, o nome santo e poderoso de Cristo. Amém, Senhor, amém. Permaneça de pé, você trouxe sua oferta, seu dízimo, tem envelope aqui na poltrona, pode trazer à frente. Você que está em casa pelas redes sociais, está aparecendo na sua tela os nossos dados bancários, a chave Pix, o QR Code. Caso você faça transferência de maneira virtual, caso seja dízimo, envie o comprovante para o número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Se for oferta, essa conta é exclusiva da nossa congregação local, então não precisa enviar o comprovante. É somente em caso de dízimo para que nós possamos registrar o seu nome lá na contabilidade. E vamos estar adorando ao nosso Deus, pois Deus é um Deus que liberta. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
Louvado seja o Senhor. Se sentem, por gentileza. Obrigado, Ministério de Louvor. Tem alguns avisos para proferir antes de encerrar o culto. Em primeiro lugar, quero agradecer você de casa. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer ter você conosco. Nos ajude em oração para que a gente consiga transmitir uma live cada vez com a melhor qualidade a cada culto, tá bom? Nós temos enfrentado algumas dificuldades, ainda estamos tentando identificar do que se trata. O culto inteiro, a live, ela corre bem, mas em dado momento, no final do culto, começa a dar problema. Então, ore por nós. Igreja Taubaté é uma igreja simples. O que temos aqui é graça de Deus, viu? Mas a gente não tem empresa terceirizada que cuida da live pra gente. Tudo foi aprendido com o coração. Então, a gente precisa muito que vocês orem pela gente, pra gente poder evoluir e melhorar. Mas obrigado por ter ficado conosco, tá bom? Um grande beijo, não falte semana que vem, 6 horas da tarde. Eu conto com sua participação.